A procrastinação não é preguiça. Ela é um inimigo silencioso que se disfarça de "depois eu faço". E foi exatamente sobre esse inimigo, invisível, que Napoleon Hill alertou ao estudar os homens mais ricos e disciplinados do seu tempo. Hill percebeu que o fracasso raramente vinha da falta de talento. Ele vinha da indecisão prolongada, da hesitação constante e do hábito perigoso de adiar decisões importantes. Segundo ele, as pessoas de sucesso tomam decisões rápidas e mudam de ideia lentamente. Já as pessoas comuns fazem o contrário. Demoram para decidir e mudam de opinião ao menor obstáculo. A procrastinação nasce muitas vezes do medo. Medo de errar. Medo de ser julgado. Medo de falhar. Mas o que poucos entendem é que o medo só cresce quando você não age. Cada vez que você adia uma tarefa importante, você fortalece um padrão mental de fuga. E padrões repetidos se transformam em identidade. Hill ensinava que o pensamento dominante molda o destino. Se o pensamento dominante for "eu faço depois", o destino será sempre atraso. O primeiro passo para vencer a procrastinação não é produtividade. É decisão. Decidir que você não será governado pelas emoções momentâneas. A maioria espera sentir vontade para agir, mas a vontade quase nunca vem antes da ação. Ela nasce depois que você começa. Pessoas disciplinadas não são motivadas o tempo todo. Elas apenas entenderam que a ação precede motivação. Procrastinar parece confortável no presente, mas cobra juros altos no futuro. O preço é culpa, ansiedade e oportunidades perdidas. Hill acreditava que a clareza de propósito elimina a indecisão. Quando você sabe exatamente o que quer, fica mais difícil adiar. Por isso ele defendia a definição de um objetivo principal definido. Algo tão claro que sua mente não aceite distrações como opção viável. Sem um propósito claro, qualquer distração parece justificável. Com um propósito claro, distração se torna traição. A procrastinação também é resultado da falta de autoconfiança. Quando você duvida da própria capacidade, adiar parece proteção. Mas adiar não protege. Apenas prolonga o desconforto e fortalece a insegurança. Hill estudou centenas de pessoas bem-sucedidas e encontrou um padrão comum. Todas cultivavam autodisciplina como músculo diário. Autodisciplina não é um dom, é uma construção, e começa com pequenas decisões cumpridas. Neste vídeo você vai entender como aplicar os princípios ensinados por Hill para quebrar o ciclo da procrastinação e transformar decisão em ação consistente. A raiz da procrastinação está na ausência de um propósito ardente. Para Napoleon Hill, ninguém age com intensidade quando o desejo é fraco ou indefinido. Um desejo superficial produz esforço superficial. Já um desejo intenso cria urgência interna. E onde existe urgência verdadeira, não existe adiamento constante. Hill defendia que todo grande resultado começa com um objetivo claro, específico e escrito. Quando a meta não está definida no papel, ela se perde facilmente no meio das distrações diárias. Escrever o que você quer transforma a intenção em compromisso. A mente pode mentir para você, o papel não. Grande parte da procrastinação surge porque as metas são vagas. Quero melhorar de vida não gera ação. Vou alcançar tal resultado até tal data gera direção. Metas indefinidas criam movimentos indefinidos, e movimentos indefinidos alimentam o hábito de adiar. Outro princípio fundamental ensinado por Hill é o poder da decisão rápida. Pessoas bem-sucedidas não ficam esperando sentir confiança total. Elas decidem primeiro e fortalecem a confiança no caminho. A decisão antecede a segurança. Quando você demora para decidir, sua mente começa a produzir justificativas sofisticadas para não agir. Quanto mais você pensa demais, mais difícil fica começar. A energia que deveria ser usada na ação é gasta na dúvida. A mente humana busca conforto imediato. E quase sempre o conforto está no que é fácil, não no que é necessário. Procrastinar é ceder ao prazer momentâneo e ignorar a consequência futura. Hill falava que a autodisciplina é a ponte entre desejo e realização. Sem ela, o desejo permanece apenas como fantasia. Cada vez que você cumpre uma pequena decisão, fortalece sua autoridade interna. Cada vez que você adia, enfraquece sua própria palavra diante de si mesmo. Existe uma prática simples e poderosa. Agir imediatamente sobre qualquer ideia construtiva que aproxime você do seu objetivo principal. Mesmo que seja um passo pequeno, mesmo que leve apenas 5 minutos. Movimento gera impulso. Quando você cria o hábito de agir sem negociar consigo mesmo, a procrastinação começa a perder força,
porque a ação deixa de ser exceção e passa a ser padrão. Um dos ensinamentos mais poderosos de Napoleon Hill é que a mente funciona como um campo fértil. O que você planta repetidamente se transforma em padrão automático. A procrastinação não começa na ação, ela começa no pensamento repetido de adiamento. Quando você repete mentalmente, depois eu faço, está treinando seu cérebro para fugir do desconforto. E toda fuga repetida vira hábito. E todo hábito vira identidade. Por isso, Hill defendia a reprogramação consciente da mente, por meio da repetição intencional. Ele ensinava que afirmações repetidas com emoção moldam o subconsciente. Se você afirma constantemente que é disciplinado, determinado e decidido, sua mente começa a buscar comportamentos compatíveis com essa identidade. Mas se você reforça pensamentos como eu sou assim mesmo ou eu sempre deixo para depois, você consolida a procrastinação como traço pessoal. A identidade precede o comportamento. Você age de acordo com quem acredita ser. Portanto, vencer a procrastinação exige mudar a autoimagem. Em vez de tentar ter disciplina, comece a se enxergar como uma pessoa disciplinada. Quando a identidade muda, a ação deixa de ser esforço constante e passa a ser coerência interna. Outro ponto essencial é o controle da atenção. A mente distraída é terreno fértil para o adiamento. Distrações constantes fragmentam a energia mental e tornam qualquer tarefa maior do que realmente é. Hill observou que foco concentrado reduz o tempo necessário para executar qualquer atividade. Quanto mais você concentra sua atenção em uma única tarefa, menos espaço sobra para a dúvida. A dúvida alimenta o medo. O medo alimenta a procrastinação. Quando você assume o controle dos seus pensamentos, da sua identidade e do seu foco, começa a perceber que a procrastinação não é um destino. É apenas um hábito que pode ser substituído. Existe um ponto decisivo na luta contra a procrastinação: a relação entre dor e prazer. Napoleon Hill observou que todo comportamento humano é guiado pela busca de prazer ou pela fuga da dor. Quando você adia uma tarefa, na verdade está evitando um desconforto imediato. Pode ser esforço mental, medo de errar ou simples resistência ao início. O problema é que o alívio momentâneo cria uma dor futura muito maior. Essa dor futura aparece em forma de culpa, pressão acumulada e sensação de incapacidade. Pessoas produtivas aprenderam a inverter essa lógica. Elas associam dor ao adiamento e prazer ao cumprimento da tarefa. Elas treinam a mente para entender que concluir algo gera liberdade, enquanto adiar gera prisão mental. Hill defendia que a imaginação é uma ferramenta poderosa nesse processo. Se você visualizar repetidamente os benefícios da ação concluída, começa a criar motivação interna verdadeira. Mas se você alimenta imagens mentais de dificuldade e fracasso, fortalece o impulso de evitar. Por isso é essencial controlar o diálogo interno antes de iniciar qualquer atividade importante. Em vez de pensar vai ser difícil, substitua por vai me fortalecer. Essa pequena mudança altera a resposta emocional diante da tarefa. Outro princípio fundamental é dividir grandes objetivos em partes menores. A mente resiste ao que parece enorme, mas coopera com o que parece possível. Quando você reduz uma meta a um primeiro passo claro e simples, elimina a barreira psicológica inicial. A ação pequena cria movimento. O movimento cria impulso. O impulso reduz a resistência. Disciplina não nasce de grandes atos heróicos, mas da repetição consistente de pequenas vitórias diárias. Ao aprender a associar prazer à execução, dividir tarefas e controlar seu diálogo interno, você transforma a procrastinação de inimiga dominante em obstáculo administrável. A procrastinação não é falta de tempo, não é falta de capacidade. É falta de decisão firme e sustentada por propósito claro. Durante toda a sua trajetória de pesquisa, Napoleon Hill identificou que o hábito mais destrutivo entre pessoas comuns era a indecisão crônica. Indecisão gera dúvida, dúvida gera medo, e medo paralisa a ação. O antídoto é simples, mas exige coragem. Decidir e agir imediatamente. Hill aconselhava que toda grande transformação começa com um compromisso inegociável consigo mesmo. Não um compromisso emocional de momento, mas uma decisão racional sustentada diariamente. Ele defendia que você deve escrever seu objetivo principal, definir prazo e declarar o que fará em troca para alcançá-lo. Esse ato cria responsabilidade interna e elimina espaço para desculpas. Se você quer vencer a procrastinação, pare de negociar com sua própria meta. Pare de esperar motivação perfeita.
Cenário ideal ou confiança absoluta. A confiança é construída na execução, não na preparação eterna. Toda vez que você age apesar da resistência, fortalece seu caráter. Toda vez que você adia, fortalece o hábito que deseja destruir. Hill afirmava que o sucesso exige decisão rápida e persistência contínua. Persistência é continuar mesmo quando a vontade desaparece. Ação constante cria resultados. Resultados reforçam crença, e crença sustenta disciplina. Se este conteúdo fez sentido para você, comece hoje aplicando um único princípio. Escolha uma tarefa importante e execute imediatamente, sem discussão interna. E lembre-se do conselho central de Napoleon Hill. Decida com firmeza. Mantenha sua decisão e transforme a ação repetida em hábito. Porque o destino de quem age é sempre diferente do destino de quem apenas planeja.